De volta à política, o governo e o Congresso ainda trocam farpas por causa da derrubada do decreto do IOF. O nosso entrevistado é o deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, mais uma vez participando da programação da Jovem Pan. Muito bem-vindo, deputado. Como vai? Boa noite. É uma alegria muito grande, Tiago, estar de volta aqui com vocês. Eu quero agradecer a esse convite. Muito obrigado, nós que agradecemos. Bom, deputado, a questão pode parecer uma pergunta básica, talvez não tenha uma solução, não tenha uma resposta, mas como é possível, no meio desse tiroteio, apaziguar os ânimos entre o governo e o Congresso Nacional, deputado, depois da derrubada da alta do IOF? Tiago, eu acho que nós só conseguiremos analisar o que aconteceu a partir de uma visão política, não é? O governo está com baixa popularidade, errando muito e parece que sem rumo. Isso tudo afeta as decisões do parlamento. Quando o presidente Hugo Motta ele resolve desfazer este decreto do governo acerca do IOF, impondo ao governo uma grande derrota, uma avassaladora derrota, na verdade, isso se dá por uma série de questões políticas que passam por uma certa desarmonia, falta de diálogo entre o governo e o parlamento, e também por esse momento muito sensível que o governo passa diante da opinião pública. Portanto, ainda que o parlamento tenha acertado em derrubar o IOF, ou seja, esse aumento do IOF, que era um absurdo, mas acredite, isso só se deu por conta de alguns fatores. Se o governo estivesse bem em termos de popularidade, se o diálogo entre o governo e a Câmara e o Senado Federal estivesse pleno, não tenha dúvida também de que esse parlamento se furtaria a tomar essa decisão tão importante para o país, tão importante para o Brasil. Então, não é um parlamento feito de anjos, não é um parlamento feito de pessoas sem interesse, não é? Claro que dessa vez o interesse foi o interesse em que a população brasileira vai aplaudir, está aplaudindo, em que o mercado está aplaudindo, mas passa por esse fator de crise de diálogo entre o parlamento e o governo federal e também por esse momento delicado de impopularidade que enfraquece o governo diante do parlamento. Deputado, na sequência, aos nossos comentaristas, Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, deputado. Pela sua análise, o senhor atribui essa situação ruim a dois fatores que se conjugam: a impopularidade do presidente e falhas na articulação política, que me parece que quando o senhor diz que falta diálogo, é isso que o senhor quer se referir. Muito bem, nesse quadro, como é que o Congresso, o senhor acha que o Congresso vai tratar a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais? Eu entendo de que o Congresso, neste caso, ele vai tratar esse tema com os olhos voltados à população. Ou seja, ainda que o governo ganhe com a aprovação desta isenção para a faixa de quem ganha até 5 mil reais, chegando até ali a faixa de 7 mil reais também, de algum benefício, o Congresso, ao aprovar, ele não está aprovando para o governo, mas ele está aprovando uma pauta que é uma pauta altamente popular, principalmente às vésperas de um ano eleitoral, não é?
é uma pauta, Dora, que deixa todo o Congresso refém, ou seja, mesmo aqueles que são contrários ao governo Lula, oposição ao governo Lula, diante de um projeto de tamanha popularidade e que é abraçado por boa parte da nossa população, acaba que o governo ganha não pelos seus próprios méritos, mas ganha porque o Congresso está olhando para a opinião pública, não é? Foi mais ou menos o que aconteceu no final do governo Bolsonaro, quando até a oposição teve que aprovar alguns pacotes que beneficiavam, naquele momento, o governo Bolsonaro, às vésperas de uma eleição, porque não tinha como dizer não, não é? Por exemplo, foi o aumento do Bolsa Família, não é? Daquele dinheiro que se destinava ao Bolsa Família. Até quem era do PT sabia que aquilo tinha era uma bomba eleitoral de benefício a Jair Bolsonaro. Mas não tinha como, naquele momento, negar isso à população. Eu vejo mais ou menos isto com esta votação dessa isenção para quem ganha até R$5.000. Deputado, na sequência, a pergunta de Acácio Miranda. Acácio. Deputado, boa noite. Falamos bastante sobre a relação executivo-legislativo. Eu vou acrescentar mais um elemento nessa história toda, que é o Supremo Tribunal Federal. Se, porventura, o Supremo Tribunal Federal derrubar a decisão do Congresso Nacional em relação ao IOF, você acha que isso, de uma forma, vai contribuir para um desgaste ainda maior nas relações entre legislativo e judiciário? O legislativo vai receber bem isso e vai acatar a decisão do Supremo ou buscará alternativas a isso? Eu não tenho dúvida de que, se isso acontecer, azedará e muito essa relação entre o legislativo e o executivo, não é? Até porque já há uma máxima dentro do Congresso Nacional de que questões políticas se resolvem na política e não usando o Supremo Tribunal Federal como uma espécie de puxadinho para resolver os meus problemas quando eu não tenho o voto do parlamento. Isso vai ser muito ruim. E eu não tenho dúvida de que nós ainda ouviremos, ainda este ano, rumores de uma tentativa de começar a se falar sobre impeachment. Anota o que eu estou lhe falando. E por quê? Primeiro, porque o governo Lula comete os mesmos erros do governo Dilma II. São os mesmos erros, principalmente a incapacidade de ter um diálogo com o parlamento. Outra, todo o processo de impeachment, ele começa a ser falado a partir do momento que há um desgaste e uma impopularidade do governo. Então, eu acho que essa decisão, se o STF tomar essa decisão de derrubar aquilo que o Congresso Nacional decidiu, nós vamos ter muitas dificuldades daqui para frente nessa relação Congresso Nacional e governo Lula. Deputado, uma última questão de forma rápida, essa discussão sobre a justiça social. Claro que o Congresso faz esse discurso também, e o próprio governo Lula pelas características, mas ficar insistindo nesse debate, nós contra eles, de que forma isso a opinião pública entende que é uma discussão, apesar de necessária, uma discussão talvez vazia, deputada? Tiago, isso vai aumentar, isso não tem como, a véspera de um ano eleitoral, diminuir, vai aumentar. O presidente Lula está apostando no eu contra eles, nos pobres contra os ricos, não é? Na divisão do Brasil. Nós veremos daqui para frente não um Lula que queira dialogar com o centro ou com a centro-direita. Nós vamos ver um Lula mais sindicalista,
um Lula como aquele Lula de lá de trás, antes do Lula paz e amor. É isso que nós vamos ver daqui para frente, porque não resta um outro caminho a este governo que está sem rumo, que está sem uma direção clara, se não fazer esse papel de tentar falar com a nossa população, principalmente aqueles de mais baixa renda e que depende desses projetos de assistencialismo do governo, que por mais que a gente saiba que eles são importantes, mas mais importante do que isso é emprego. Mais importante do que isso é o crescimento do Brasil. Mas essa aposta Lula não vai fazer, até porque não dá tempo de Lula consertar tudo o que ele tem feito de errado nesses últimos anos. Então, eu aposto de que isso vai se intensificar e o que nós vamos ver daqui para frente é um Lula cada vez mais distante daquilo que deveria ser a sua grande preocupação, que é com o equilíbrio das contas públicas. Deputado Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, como sempre, muito obrigado pela atenção com os nossos espectadores. Até a próxima, deputado. Boa semana. Muito obrigado.